A paz e a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós continuaremos no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Nós dividimos esse capítulo em 2 áudios. Vimos a cura de um endemoniado, vimos a cura da mulher do fluxo de sangue e agora nós veremos a cura, ou seja, a ressurreição da filha de Jairo. Esse fato, ele acontece lá no começo do capítulo 5, onde Jairo, chefe da sinagoga, se prostra diante de Jesus e pede a Jesus que vá até a casa dele para curar a filhinha dele, que estava muito doente. Nesse meio do caminho, uma multidão cercava Jesus, inclusive a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia constante, que toca em Jesus, recebe a sua cura. E a partir do versículo 35 diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Então Jesus estava a caminho, Jairo ali coladinho em Jesus, talvez muito preocupado com a demora, ansioso para conseguir arrancar Jesus ali daquela multidão, pensando na filha terrivelmente enferma. E de repente ele recebe uma notícia que não era mais para ele incomodar o mestre, o Jesus, o Senhor Jesus, porque a filha dele já havia morrido. Quantas vezes nós estamos seguindo nossos planos, os nossos sonhos? Existe até uma expressão popular que diz: jogar um pote de gelo, uma água gelada em cima de mim, em cima dos meus sonhos. Quantas vezes nós podemos lembrar de acontecimentos como esses? Vozes do inferno para atrapalhar, para minguar a nossa fé. Temos que ter cuidado com essas vozes. Mas Jesus não se abalou, não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, Jairo, tenha fé. Olha que frase pequena. Não tenha medo, tenha fé. O que nós entendemos aqui? Não tem como habitar as duas coisas no mesmo lugar. Ou há lugar para o medo, ou há lugar para a fé. Ou seja, se o medo instalar, se o pânico instalar, a fé não está ali. Em contrapartida, se nós nos mantemos em posição de fé, como a própria Bíblia diz, que nós não devemos andar por vista, pelo que nós vemos ou sentimos, mas que nós devemos andar por fé. Quem se mantém em fé, com atitudes de fé, fechando ouvidos para as vozes negativas, o medo não tem como se instalar, nem muito aprendizado numa só frase. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, ninguém mais.
Algumas vezes na palavra de Deus, alguns acontecimentos, alguns milagres, nós vemos Pedro, Tiago e João. Jesus conhece muito bem as pessoas, Jesus conhecia muito bem esses três. Não somos nós, não sou eu, nenhum teólogo que vai dizer o porquê disso, porque o Espírito Santo, ele nos sonda lá no profundo do nosso ser. Eu sei que Jesus tinha 12 discípulos e que ele tinha 3 que participou de algo assim muito excelente que outros não participaram, como por exemplo a transfiguração de Jesus no monte. Quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. Por que é assim? Deus o sabe, né? Mas que a gente tem esse desejo no coração de ser mais íntimo de Jesus. Que nós tenhamos esse desejo, essa sede. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Assim que a pessoa tem a notícia da morte, isso é o mais comum de acontecer, né? O pânico, o medo, o desespero, bate tudo junto. Eu não participei de muitos casos, mas talvez muitos conheçam. A notícia, morreu, faleceu. Esse primeiro momento é o momento de amparo mesmo, porque as pessoas entram em pânico, em desespero. E é aqui que Jesus relata esse fato. A casa estava com uma multidão de pessoas, né, parentes, os mais próximos, todos chorando muito, todos mesmo ali gritando e chorando. Então Jesus disse: por que tanto choro e confusão? A menina não morreu, ela dorme. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ele estava, pegou ela pela mão. Então vamos lá. Jesus disse para todo mundo ouvir: a menina não morreu, ela dorme. Jesus não estava mentindo, ela estava verdadeiramente morta. Alguns ali poderiam dizer: o senhor está pensando que a gente não sabe o que é verificar se morreu ou não? Mas Jesus, ele mesmo diz a respeito de si, lá no livro de João, que ele é a ressurreição e a vida. Onde Jesus estava, não era impossível ter morte. Nós vemos mais pelo menos 2 relatos de Jesus, um que ele encontra uma multidão que estava com ele, uma outra multidão que vinha com uma viúva para enterrar o seu único filho. E dá para imaginar que aquele caixão, que aquele morto passaria assim por Jesus? A palavra de Deus diz que Jesus se compadeceu muito daquela viúva. E a palavra de Deus diz que ele simplesmente tocou no esquife ou no caixão e mandou o morto levantar. E o morto levantou. Em outra situação, para a honra e glória do Senhor Deus, o falecido, o morto Lázaro, ficou 4 dias. Nem 3, nem 2, nem 1, 4 dias. E a palavra de Deus diz que era mesmo
para glorificar o nome do Senhor, porque o que eles diziam, as irmãs de Lázaro, Senhor, mas ele já cheira mal, já faz 4 dias. E Jesus manda tirar a pedra e grita lá de fora, Lázaro, sai para fora. E ele saiu, todo enrolado em faixas. E ainda fica uma pergunta para nós. Será que Lázaro, que morreu por alguma doença, alguma razão, ele ressuscitou com aquela doença? Claro que não. Será que aquela viúva que enterrava o seu filho porque morreu por alguma doença, alguma causa, passou a viver e aí padecendo daquele mal? Claro que não. E nem essa menina que Jesus agora vai mandar que ela se levante, não. E não é somente com Jesus, viu? Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Teve uma situação com o apóstolo Pedro, que ressuscitou uma senhora bondosa que ajudava na obra, que era muito querida, também foi ressuscitada. Teve uma situação com o apóstolo Paulo, em que um rapaz dormia, né, enquanto ouvia as pregações. Ele estava sentado como num prédio e ele caiu, morreu, e o médico Lucas, que acompanhava, também participou da ressurreição. Cheios do Espírito Santo, queridos, cheios de vida, né? E Jesus, então, ele ali somente, outro ensinamento para nós, com Pedro, Tiago, João, a menina morta e os pais da menina. Ele mandou que todos saíssem para fora. Ninguém em pânico, em incredulidade, poderia ficar ali perto. Isso é um grande ensinamento para nós. Nós vemos uma situação com o profeta Eliseu, quando foi multiplicar, mandou que a viúva multiplicasse para multiplicar o azeite da botija, que ela entrasse porta dentro com os 2 filhos dela, trancasse a porta, porque o milagre ia acontecer entre eles, entre aqueles que tinham fé, que acreditariam na palavra do profeta. E aqui foi uma situação similar para nós. Por quê? Muitas vezes nós precisamos tirar para fora da nossa vida pessoas com palavras negativas, pessoas incrédulas, pessoas que não desejam o nosso bem, pessoas cheias de inveja. Nós temos que tirar para fora para que o milagre aconteça, para que a nossa fé não seja contaminada. Essa palavra, ela traz um grande aprendizado para as nossas vidas. Olha para quem conta as coisas. Olha para quem conta os milagres, as bênçãos, ou melhor, para quem conta aquilo que está aguardando do Senhor, né? Aquilo que, eu vou fazer, eu vou adquirir uma casa, eu tô comprando uma casa, um apartamento, eu tô comprando um carro, eu tô comprando um sítio, eu tô fazendo isso, eu vou ter promoção no meu trabalho. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que a inveja, ela é como um câncer, ela corrói, ela mata. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas pessoas não têm um coração para desejar o bem, para aplaudir junto com a gente, para se alegrar junto com a gente.
Vou dizer a verdade. É mais fácil encontrar um que chora junto comigo do que encontrar um que verdadeiramente, que lá do seu interior, ele se alegra com a minha prosperidade, com a minha felicidade, com os meus sonhos. Então, fica a dica, hashtag. Olha com quem nós partilhamos os nossos sonhos. Então, Jesus toma essa menina pela mão e diz assim: Talita cumi. Talita é o nome da menina. Cumi em aramaico, que era a língua de Jesus, que depois eles traduzem para o grego, que quer dizer: menina, eu digo para você, levanta-te, levanta-te. Ninguém pode resistir a essa palavra de Jesus, levanta-te. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que desse ela de comer. Provavelmente ela já estava há muito tempo sem comer, anêmica, fraca, né? E aí tinha que entrar agora a parte dos cuidados. E uma curiosidade: no mesmo capítulo, uma mulher com 12 anos padecendo de uma doença é curada e uma menina de 12 anos é ressuscitada por Jesus Cristo. Linda essa palavra! Fica essa palavra e todos os conselhos que nós tivemos aqui nesse capítulo, nesses últimos versículos, em nome de Jesus, para a nossa meditação.